Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sandoff. Hoje estamos aqui com a professora Gabriela Vedolin e vamos conversar um pouquinho sobre o assunto apneia obstrutiva do sono. Bom dia, professora Gabriela. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, nós vamos iniciar as perguntas. A primeira pergunta é: quais são as fases do sono e quais delas são afetadas pelo ronco e apneia e como isso impacta na qualidade de vida do paciente? Bom, então, falando de fase do sono, o sono ele é dividido basicamente em duas fases principais, que a gente chama de sono REM e sono não REM. O sono REM é aquela fase, a gente também chama de sono paradoxal, existem outras denominações que a gente pode usar, né? Desincronizado, é o sono onde a gente observa alguns movimentos, a sigla REM vem disso, de movimento rápido dos olhos, né? Então é onde a gente tem uma fase um pouco mais agitada, é onde os sonhos normalmente nos seres humanos acontecem, né? Então é nessa fase em que a gente sonha. E ele acontece sempre, a primeiro momento do sono REM, é depois, na finalização do primeiro ciclo do sono. Então é um sono mais superficial. E a outra fase do sono é o sono não REM. Então basicamente a gente divide em sono REM e não REM. Já o sono REM, ele se subdivide em mais 3 fases que correspondem ao momento de maior aprofundamento do sono. Então, quanto mais a gente vai aprofundando, mais a gente se aproxima da terceira fase do sono não REM. E aí, assim, é quando a gente tem as ondas cada vez mais, com uma frequência mais baixa, né, que a gente detecta, por exemplo, no exame de polissonografia, são ondas com uma amplitude maior, a gente tem menor tônus muscular, é onde a gente começa a realmente ter um sono mais profundo e cada vez mais reparador. Então, um ciclo do sono, ele passa por todas essas fases, né? Normalmente a gente tem 4 a 6 ciclos de sono por noite, e o sono ele inicia, então, numa fase mais superficial, que a gente chama de vigília, e ele vai imediatamente para o sono não REM, passa por todas as fases, e aí até ele chegar no sono REM, onde a gente tem o primeiro ciclo. Isso vai se repetindo durante o sono. A apneia do sono, ela acontece na segunda fase do sono não REM, a apneia obstrutiva do sono. E o que acontece é que, diante de uma obstrução, então a musculatura do trato respiratório, ela começa a ter um relaxamento maior, como toda a musculatura do corpo, a gente vai cada vez ficando mais relaxado, essa musculatura vai se tornando mais relaxada a ponto de obstruir. Então, no primeiro momento, ela tem o ronco, que é a vibração do tecido, pela dificuldade do ar passar, porque a gente está tendo uma redução de tônus muscular, até ela ter uma obstrução, que pode ser parcial ou total. E isso acontece nessa segunda fase do sono, onde também acontece, na grande maioria das vezes, os episódios de bruxismo, né? A gente pode ter uma relação direta da apneia com o bruxismo nessa fase. A gente sabe hoje que muitas vezes um episódio de bruxismo ele vem depois de um episódio de apneia, pelo estresse que o episódio de apneia gera nesse ciclo do sono. Então o paciente pode depois ranger o dente. E o que acontece é que toda vez que a gente tem um episódio de apneia, a gente sofre um micro despertar. Nós podemos não lembrar disso no dia seguinte, mas a gente tem uma alteração nas fases do sono, e ele torna cada vez mais superficial, e o organismo ele tem a capacidade de se autodefender, né, dessa obstrução de passagem do ar. A gente tem que continuar a respiração, e aí o ciclo é interrompido. Então, as consequências no dia, elas estão relacionadas com isso. Toda vez que a gente tem um episódio de obstrução de passagem de ar, eu tenho um micro despertar e eu reinicio o ciclo do sono. Isso significa que eu não vou chegando na fase mais profunda do sono. Quem tem inúmeras apneias durante o sono, são pessoas que nunca aprofundam o sono. Então, o sono, que é uma fase ideal, né, um momento ideal, essencial na vida da pessoa. Então, eu tenho que dormir para me reparar tecidualmente, emocionalmente, fisicamente. Ele está sendo repetidamente interrompido nessas pessoas, e a pessoa não chega na fase mais profunda do sono. Então, a consequência no dia a dia mais óbvia do paciente é cansaço, sonolência. Então, são pessoas que passam a noite inteira, teoricamente, dormindo, né?
mas que tem, na verdade, um sono muito superficial, às vezes só cochilam, quanto mais grave a apneia. Então, durante o dia tem sonolência, irritabilidade, cansaço, o comportamento nas crianças e nos adultos é um pouquinho diferente. As crianças são crianças mais agitadas, hiperativas, mas o paciente adulto, onde isso é mais comum, é aquele paciente que a gente vê assim, sentado na sala de espera, dormindo fácil, dorme na direção. São pacientes cansados, irritados, com alteração gerais, emocionais e físicas, né? Fora, claro, todas as consequências de saúde que isso acarreta, daí seriam a níveis de problemas cardíacos, de pressão alta, pela dessaturação que acontece durante o sono. Então, o ar não passa da forma adequada, na quantidade adequada, a oxigenação fica alterada, e com isso ele vai tendo problemas de saúde, né? Então, basicamente é isso que acontece. Vamos para a segunda pergunta, então. Existe alguma forma que o dentista possa identificar ou suspeitar de um quadro de apneia sem que ele relate sintomas ou apresente queixas? E sim, como fazer essa abordagem? Sim, na verdade, exatamente a pergunta é boa nesse sentido, porque o paciente ele tem como desconfiar, né? O dentista tem como desconfiar dessa condição, mas realmente a confirmação do diagnóstico só vem através de um exame de polissonografia. Isso é importante a gente dizer, que é essencial. Mas eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem que olhar para o paciente como um todo, né? Esquecer um pouquinho o cirurgião dentista do dente, abrir a boca do paciente. A primeira coisa que a gente tem que tentar visualizar é a língua. Então, características da língua, tamanho de língua, palato ogival. A gente pode classificar o paciente, existe uma classificação chamada classificação de Malampati, que é a relação da língua com o palato mole, úvula e amígdala. Então, quando a gente abre a boca do paciente, o dentista deve treinar isso. A primeira coisa, abre a boca do paciente sem utilizar instrumental nenhum, espelho, abaixador de língua. O que ele vê? Ele consegue ver úvula, palato mole e amígdala? Significa uma condição favorável, uma chance de obstrução menor. Quanto menos ele visualiza, né, não vê a úvula inteira, não vê toda a amígdala, isso vai se tornando uma classificação mais grave de Malampati. A gente classifica em grau 1, 2, 3 ou 4, conforme essa capacidade de visualização desses tecidos. Então, a chance de obstrução é maior quando a gente não vê essas regiões. Quando a gente tem uma língua muito grande, então uma macroglossia, de novo palato ogival, relação maxilomandibular, então pacientes retrognatas, né, tem uma relação desfavorável, uma condição que provavelmente vai diminuir a passagem do ar, e além de outras características físicas, obesidade, aquele paciente que tem a circunferência cervical ampla, né, o pescoço curto, né, e largo, paciente que dorme na cadeira quando está fazendo o procedimento, fácil, né, num horário que não deveria dormir, então é um sinal que talvez durma mal. E depois, claro, a confirmação disso vem através de questionamentos com relação ao sono, ao barulho do ronco, e a confirmação através, sem dúvida, do exame de polissonografia. Parte do tratamento dos pacientes com distúrbios do sono, geralmente, eles são realizados com aparelhos intrabucal ou com o CPAP. Como os aparelhos intrabucais estão indicados e como deve ser o monitoramento desse tratamento pelo cirurgião dentista? Bom, os aparelhos intraorais, tanto de avanço mandibular quanto retentores de língua, eles são reconhecidos cientificamente assim há mais de 20 anos, sem sombra de dúvida. A Academia Americana de Medicina do Sono já reconhece como um tratamento de primeira escolha em pacientes de apneia leve e apneia moderada, né? Então, os aparelhos intraorais, eles podem ser o tratamento, sem dúvida, de escolha. Em algumas circunstâncias, eles se tornam a segunda opção ao CPAP. Então, o aparelho intraoral, ele é seguro em casos, quanto mais leve foram os casos de apneia, maior a chance de sucesso. E isso também, essa indicação, ela se amplia um pouquinho quando o paciente não se adapta ao CPAP. Então, hoje a gente sabe que os aparelhos intraorais, eles também têm sucesso em casos mais graves, apneia severa.
Então, o paciente, apesar do tratamento de escolha para um paciente de apneia severa ser o CPAP, nós temos já relatos suficientes, experiência clínica e relatos na literatura de sucesso com aparelhos intraorais também em casos severos. Então, se o paciente ele não tem adaptação ao CPAP, a gente pode sim, o médico tem obrigação, inclusive, de indicar um profissional especializado na área para o paciente experimentar o tratamento de aparelho intraoral e muitas vezes a gente se surpreende com um sucesso absoluto também em casos severos. Mas em termos de indicação segura estão os casos leves e moderados. E o acompanhamento do dentista, o tratamento é feito através de várias sessões, né? Então, o profissional especializado na área, ele deve preparar um aparelho individualizado, com características específicas para o paciente. A titulação do aparelho era feita de forma gradual, e o acompanhamento posterior, ele é feito no mínimo de 6 em 6 meses, como a grande maioria dos tratamentos, para evitar efeitos colaterais e acompanhar a evolução da doença. E sem dúvida é importante a gente ressaltar que o tratamento para apneia intraoral, para apneia do sono, ele, independente da escolha do tratamento, seja aparelhos intraorais ou CPAPs, normalmente ele é realizado por uma equipe multidisciplinar. Nós, cirurgiões dentistas, quando nos tornamos responsáveis pelo paciente através do aparelho intraoral, é importante que a gente tenha essa condição de uma equipe multidisciplinar, esse apoio e responsabilidade junto com o médico, um acompanhamento através do exame de polissonografia. A efetividade do aparelho intraoral ela tem que ser confirmada através de um aparelho de polissonografia. Então, assim como o diagnóstico foi feito através de um exame de polissonografia, o acompanhamento exige que o paciente faça esse mesmo exame com o aparelho em boca, para que a gente possa comparar todos os parâmetros, né, e poder realmente se sentir seguro de que aquela patologia está sendo resolvida com o aparelho intraoral. Então, o acompanhamento, ele se baseia nisso, em consultas periódicas com o dentista, que vai avaliar a questão oclusal, muscular, articulação temporomandibular, para evitar e controlar efeitos colaterais, e o acompanhamento através da polissonografia para garantir a manutenção dessa apneia do sono. E a última pergunta é: aqui nós temos uma equipe de dentistas e fisioterapeutas. Existe algum tipo de orientação ou exercícios que possam ser feitos pelo paciente que contribuam com sua melhora? Sem dúvida. Fazendo o link para a pergunta anterior, né, como eu disse, o tratamento para a apneia do sono, ele é multidisciplinar, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né, tratando esse paciente, e o papel da fisioterapia, com muita frequência também feito por fonoaudiólogos, né, de promover e fortalecer a musculatura envolvida nessa região do trato respiratório, da garganta, é essencial. Então, existem sim exercícios específicos que devem ser realizados e monitorados inicialmente por um profissional especializado nessa área da fisioterapia. Então, o paciente vai receber um treinamento e vai ser acompanhado com relação aos exercícios repetidos, e posteriormente o paciente acaba fazendo esses exercícios sozinhos em casa. E a gente vê uma efetividade muito grande, tem trabalhos científicos na literatura que comprovam isso, a eficiência e a melhora dos pacientes quando a gente tem esse acompanhamento do fonoaudiólogo ou do fisioterapeuta, e em parceria com o dentista, através então dos aparelhos intraorais, o papel direto do cirurgião dentista nos tratamentos que são com a utilização dos aparelhos intraorais. A gente tem também, obviamente, indicação, a atuação do cirurgião dentista em circunstâncias um pouco mais invasivas e definitivas, quando está indicado cirurgia, né, de reposicionamento mandibular, cirurgias ortognáticas. Então, esse também é um papel do cirurgião bucomaxilo e feito pelo cirurgião dentista. Mas quando nós falamos de um aparelho intraoral, de um tratamento corretivo e não curativo, o tratamento o cirurgião dentista, juntamente com o fisioterapeuta, pode fazer um tratamento de um protocolo de exercícios e o uso do aparelho intraoral
de forma conjunta. Isso vai ter uma efetividade e uma melhora do resultado final do paciente. Então, essas eram nossas dúvidas. Muito obrigada. Foi muito esclarecedor e interessante esse assunto. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço mais uma vez, é um prazer estar conversando com vocês de novo. E muito obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto de vocês mais uma vez, a professora Priscila, e a todos vocês, alunos. Espero realmente que eu tenha contribuído. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, enfim, qualquer outro momento de discussão. Obrigada.